Bom, galera, eu tinha comentado no grupo do WhatsApp que eu ia ensinar fazer a leitura de um paquímetro, né? Fazer a leitura, as formas de medição, né? O Fernando aqui de Sorocaba, que ele comprou um paquímetro, né? Então eu comentei que ia fazer uma breve aula de metrologia, né? Ensinar uma coisa aí que eu aprendi aí faz 26 anos atrás, né? E esse aqui é o paquímetro e na realidade esse aqui é o meu primeiro paquímetro. Esse aqui eu tenho ele desde 93, se eu não me engano. É um Mitutoyo, né? Ele é fabricado, na época esse aqui foi fabricado no Brasil. Não sei se vai dar para ver no vídeo aqui. É um Mitutoyo fabricado no Brasil. Ele é um paquímetro de aço inox, paquímetro de aço inoxidável, e cada região ele tem o nome das peças do paquímetro. Aqui a gente costuma chamar a parte de medição interna aqui orelha, a parte de medição externa pernas, né? Essa parte aqui, a parte aqui fixa, né? A parte da haste fixa. A parte aqui onde tem os números aqui, tanto as divisões de polegada e as divisões de milímetro, é chamado de nônio, e esse aqui é chamado de corpo móvel, e aqui a vareta de profundidade, a gente fala vareta de profundidade, que serve para medir profundidade. Então, orelha, o que eu faço com a orelha? A orelha serve para medir interno, medir um furo. Medir um furo aqui, ó, eu meço com a orelha, né? A perna serve para mim medir externo. Eu quero medir um externo aqui, eu meço com as pernas dele, né? A profundidade eu meço com a vareta. Não sei se você vai conseguir pegar lá. Eu meço com a vareta. Até ela tem, ó, um pequeno detalhe aqui, ó, que serve para quando você tem um raio assim, ó, no fundo, igual esse daqui, ó, tem um raio igual a esse, para você colocar ele aqui, ó, e medir. Então você mede partes internas. Essa vareta que a gente mede a profundidade da cuba aqui. E interno também tem essa parte aqui que dá para medir, essa diferença aqui, que você também consegue medir assim. Eu quero medir essa profundidade, eu não quero medir ela aqui assim, eu posso medir ela assim também. Aqui não vai dar porque tá pegando aqui, porque essa peça não é uniforme, ela é feita em fundição, né? Eu posso medir ela assim também, eu posso medir aqui. Então essa mesma medida que tem daqui dessa base a ponta da vareta é a mesma medida que tem dessa base a ponta aqui. Aliás, todo bom paquímetro, quando a pessoa for comprar um paquímetro e tiver ele em mãos antes de comprar, que não for encomendado pela internet, se for encomendar pela internet, tem marcas boas de paquímetro. Digimesa é uma marca boa, Mitutoyo é a melhor que tem. Não sei se hoje está bom. Hoje, com vários paquímetros que tem, lá na empresa a gente compra tudo Digimesa. É uma marca boa, que eu recomendo. E a gente que é mais antigo tem os Mitutoyos, que na época só tinha o Mitutoyo. E você tinha que comprar um paquímetro desse aqui em 5 vezes, porque era muito caro. Ainda continua sendo caro, só que mais acessível, né? Então, quando for comprar um paquímetro, um bom paquímetro, tem que olhar aqui. Essa parte, essa base aqui, tem que ser bem paralela. A parte móvel tem que estar coincidindo com a parte fixa aqui, ó, bem paralelo aqui. As orelhas, se você olhar na luz, sobe na luz. A orelha, se você olhar na luz, esse meu é velho, mas ela tem que estar perfeito, não pode estar passando luz aqui entre uma ponta e outra. E o mesmo para quando você fecha o paquímetro, o mesmo para haste, para a perna, aliás, tem que estar bem coincidindo certinho, não pode ter folga, não pode fechar, vamos baixar. Não pode fechar aqui e tá aberto aqui. Esse seria um bom paquímetro para comprar. Agora a parte de medição, eu vou dividir em duas partes. Eu vou explicar milímetro hoje
a parte de baixo do paquímetro, de todo o paquímetro, milímetro, e vou explicar polegada no próximo vídeo, porque polegada eu vou ter que definir polegada primeiro, vou ter que ensinar a polegada primeiro, que polegada é algo bem complexo, então vou fazer um vídeo separado. Então, milímetro, eu tenho hoje aqui, para fazer esse vídeo, um paquímetro de 150 milímetros, capacidade de medição dele, ó, 150 milímetros, achei que 150 milímetros aqui, 150 milímetros aqui, 150 milímetros aqui. Tem paquímetros que são de 200 milímetros, tem paquímetros que são de 300 milímetros, tem paquímetro de 500 milímetros. Lá na empresa eu tenho um paquímetro de 1000 milímetros, um paquímetro de 1 metro, que você consegue medir com ele até 1 metro, externo, interno e de profundidade também. Né? É pouco usual, mais para quem mexe trabalha com usinagem mesmo, né? Para gente que mexe aqui com carro, no hobby aqui, um paquímetro que eu recomendo de 200, um paquímetro bem versátil de 200. Então, aqui, ó, que eu tinha comentado, essa parte aqui é o nônio, essa parte aqui é a escala fixa. Na escala fixa, a gente tem divisões de 1 milímetro, cada risco desses equivale a 1 milímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 milímetros, 30 milímetros. Então, de cada 10 milímetros, divisões de 1 milímetro. Já o nônio, se você vem aqui no paquímetro, existem dois tipos de nônio. Existe o nônio que mede 2 centésimos, que é mais difícil, e existe o nônio mais comum, que mede 5 centésimos. Então, a gente pode falar que esse paquímetro meu é um paquímetro que ele tem capacidade de 5 centésimos. Então, cada divisão dessa do nônio equivale a 5 centésimos. Eu reproduzi ele aqui, ó, no caderno, um desenho meio mal feito aqui, mas para a gente ter uma noção maior aqui. Então, cada divisão dessa equivale a 5 centésimos. 5 centésimos. Cada uma é 5 centésimos. E esse nônio aqui, do 0 ao 10 aqui, isso aqui ele corresponde a 1 milímetro. Então, eu tenho tudo isso daqui, que está aqui, correspondente a 1 milímetro. Então, quando a gente for medir, se você pegar uma medição que ele dê redondo, eu coloquei aqui certinho, ó, deu 10 milímetros, né? Então, tudo bem, deu 10 milímetros redondo. Agora, e se caísse no meio aqui, ó, entre o 9 e o 10? Como a gente iria medir isso daqui, né? Aí, o primeiro passo para a gente ver onde caiu no meio aqui entre o 9 e o 10, a gente sabe que é 9 alguma coisa. O primeiro passo é ver qual risco coincide com o risco de cima, né? Então agora eu vou tirar o paquímetro aqui do celular, porque eu vou ter que olhar ele, que eu tô olhando ele meio de lado, então eu tenho que olhar ele sempre 90 graus para não ter um erro de medição. Ó, aqui, se vocês perceberem, ó, coincidiu no 5. O 5 coincidiu aqui. Então, eu tinha comentado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 milímetros mais quanto? Sempre aqui, ó. Coincidiu no 5, a gente conta o que está entre o 0 e o 5. Então, 9, 5, 1 décimo, 5, 2 décimo, 2 décimo e meio, 3 décimo, 3 décimo e meio, 4 décimos, 4 décimos e meio, 5 décimos. Então, a gente pode concluir que essa medida é 9 milímetros e 5 décimos. Então, se eu fosse fechando ele aqui, ó, fechar ele, coincide o primeiro risco aqui, ó, coincidiu o primeiro risquinho aqui, e está no 9 aqui. Passou um pouquinho do 9 e coincidiu o primeiro risquinho. Então, eu tenho 9 mais 5 centésimos. Eu tenho 9,05 milímetros nessa medição. Passou mais um pouquinho, coincidiu no 1. Coincidiu 1, sempre olhando aqui. Passou do número inteiro, olha o que coincide no nônio do paquímetro. Coincidiu o 1. Então, eu tenho 9, que é o número inteiro, passou um pouquinho, olha, coincidiu 1, 9,10 milímetros. 9 milímetros e 1 décimo, ou 9 milímetros e 10 milésimos. Centésimos, desculpa, 9 milímetros e 10 centésimos, que esse é um paquímetro centesimal, 5 centésimos. Aí, eu coloquei mais um pouquinho no 9 aqui.
Aí eu vou olhando aqui, aonde coincidiu? Coincidiu no 7 aqui. Então eu tenho 9 milímetros mais 7 décimos. 9 milímetros, 7 décimos ou 9 milímetros e 70 centésimos. Centésimos, é isso mesmo. Aí passou mais um pouquinho aqui. Eu tenho 9 milímetros, passou do 7 e está entre o meio, que seria 7,5. Então eu tenho 9 milímetros e 75 centésimos. 9 milímetros e 75 centésimos. Então, para fazer a leitura de milímetros, ela é uma escala muito fácil, ela é muito baba de medir. A polegada já vem ser mais difícil. Eu tive muita dificuldade em aprender polegada também, tanto na época do Senai, depois na época do colégio técnico e depois na indústria. Eu tive muita dificuldade na polegada, mas com muito custo e muito treino eu aprendi, né? Então, a parte de milímetro é isso. Eu acho que não tem mais o que explicar na parte de milímetro. Então, sempre que vocês forem medir, recapitulando, eu medi algo que tenha um pouco mais de 30. Eu olho o 30 e vou olhar qual coincide aqui. No caso aqui, ó, coincidiu no 45. Então, eu tenho 30 milímetros e 45 centésimos. Né? Se coincidisse no 6, eu teria 30 milímetros e 6 décimos. Então sempre vai ser assim. Você olha o número inteiro, segura ele e vai olhar aonde o nônio coincide com a escala de cima. Aonde coincide, vocês vão respeitar os 5 centésimos de cada risco e somar com o número inteiro. Eu acho que isso não é questão de treino, é uma questão mais de vocês treinarem, né? Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado no usar um paquímetro é não forçá-lo, né? Porque o paquímetro ele é assim, você encosta ele na peça e obtém a medida, ele não é um alicate. Eu estou falando isso que o meu professor na época falou isso, o paquímetro não é um alicate, você não aperta ele com força, porque você vai ter a medida errada. Então você encosta ele e mede, que nem aqui, ó. Aqui, ó, deu 12, coincidiu 9 aqui. Então eu tenho 12,9, 12 milímetros e 9 décimos, né? Se eu fosse medir um interno, mesma coisa. Eu coloco ele aqui e não forço, encosto, ó. Aqui, ó, deu 10 milímetros e coincidiu o 5 centésimos. Então 10 milímetros e 5 centésimos. Se eu fosse medir uma profundidade aqui, ó, mesma coisa. Encosto, a profundidade eu posso tirar ele aqui para medir. Encostei, medi, olhei lá, ó, 12, passou do 12, coincidiu o 3,5. Então, 12 milímetros e 35 centésimos. Outro vício também que tem na indústria é a pessoa ir medir uma parte externa, pegar o paquímetro e fazer assim. Encostou, mediu e puxa ele para medir. Isso é errado. Vocês têm que medir com o paquímetro encostado na peça. Fazer a leitura encostando ele na peça. E não encostar e puxar. Porque cada vez que você pega, encosta e puxa, você cria um desgaste aqui na aba interna aqui, ó, da perna. E com o tempo, esse paquímetro seu já não vai ter mais precisão, você não vai conseguir mais usá-lo, porque a precisão no paquímetro é assim, você fecha ele, quando você fecha, o 0 tem que coincidir no 0 aqui, e o 10 tem que coincidir no 39 aqui, ó, se for 5 centésimos. Se for 2 centésimos, ele tem vai coincidir em números diferentes, mas ele tem que coincidir o primeiro número do nônio e tem que coincidir o último número do nônio, né? Então, esse é um vício comum, a pessoa encostar na peça e puxar. Isso não deve ser feito. O mesmo para dentro. Dentro também. Encostou, não pode puxar. A parte de medir profundidade, aí você pode fazer, porque você não cria um desgaste. Você encosta e tira, você não está criando um desgaste com o paquímetro, né? Então, essa parte do vídeo eu vou finalizar por aqui.
Qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários, né? E aí, o próximo vídeo que eu vou fazer, na hora que sobrar um tempo, eu vou ensinar a escala de polegada. Só para adiantar, eu tenho aqui, ó, de 0 a 1 polegada, de 0 a 1 polegada, vou marcar aqui, 1 polegada. Isso aqui, a equivalência dele é 25,4 milímetros. Então, se eu pegar o paquímetro e colocar certinho em 1 polegada aqui, ó, vou até travar aqui, e vocês fizerem a leitura de baixo aqui, ó, vocês vão ver que passou do 25 e coincidiu 4. Então, eu tenho 1 polegada, 25,4. Aí, na próxima aula, eu vou ensinar quanto vale cada divisão dessa aqui, da parte fixa do paquímetro da polegada, que a gente vai trabalhar muito com frações, porque esse paquímetro é em polegada fracionária, trabalhar muito com frações aí, parte de matemática, e eu vou explicar também o nônio da polegada aqui, que cada risco desse daqui, ó, entre um risco do 0 a um risco desse, equivale a esse nônio inteiro também em polegada, em frações, polegada fracionária, a palavra certa disso. E esse paquímetro, a precisão dele, ó, é de 1/128 da polegada. Então, cada risco desse daqui, o meu nônio consegue ler 128 partes da polegada. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse.